Câmara escura de orifício ou pinholé. Uma câmara escura de orifício consiste em um equipamento formado por uma caixa de paredes totalmente opacas, sendo que no meio de uma das faces existe um pequeno orifício. Ao colocar-se um objeto de tamanho O de frente para o orifício, a uma distância P, nota-se que a imagem refletida de tamanho I aparece na face oposta da caixa a uma distância P', mas de forma invertida. Desta forma, a partir de uma semelhança geométrica, pode-se expressar a seguinte equação: O sobre I é igual a P sobre P'. Esta é conhecida como equação da câmara escura. Sombra e penumbra surge quando um anteparo é colocado na frente de uma fonte extensa de luz. A sombra é denominada o local onde não recebe nenhum tipo de raio de luz. No caso, essa parte mais escura aqui é a sombra. A penumbra é quando a fonte a que o objeto estiver exposto for extensa e haverá a formação da sombra e o surgimento de um contorno mais claro ao redor da sombra. Então, no caso, essa parte aqui, essa linhazinha mais clara que está aqui, é a penumbra. Ocorre num espaço transparente, homogêneo e isotrópico, onde o feixe de luz reproduz de maneira reta os chamados raios de luz. Bem, aqui eu vou mostrar que a propagação da luz é retilínea. Por quê? Porque se eu tirar um desses buracos aqui da linha, da reta que está passando o raio de luz, você pode ver que aqui, ó, ele não se propaga lá no anteparo. Então, por isso que dá para concluir-se que os raios são retos. Porque se eu voltar, você pode ver que continua o quadrado certinho lá. Se eu tirar o aqui da frente, é a mesma coisa. Ele vai se propagar no próximo papel, mas não em todos. Então, se eu voltar aqui, ele volta a se propagar lá. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do sistema solar. É o maior satélite natural de um planeta no sistema solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra, o que representa metade da sua massa. A Lua cheia. Lua e Sol vistos da Terra estão em direções opostas, separados 180 graus, ou 12 horas. A Lua nasce às 18 horas e se põe às 6 horas do dia seguinte. Na fase cheia, 100% da face visível está iluminada. A Lua está no céu durante toda a noite. Nasce quando o Sol se põe e se põe no nascer do Sol. Nos dias subsequentes, a porção da face iluminada passa a ficar cada vez menor à medida que a Lua fica cada vez mais a oeste do Sol. O disco lunar vai dia a dia, perdendo um pedaço maior da sua borda, voltada para o oeste. Aproximadamente 7 dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50% e temos o quarto minguante. A Lua quarto minguante. A Lua está a oeste do Sol, que ilumina seu lado voltado para o oeste. A Lua nasce meia-noite e se põe ao meio-dia. A Lua está aproximadamente 90 graus a oeste do Sol e tem a forma de um semicírculo com a convexidade apontada para o leste. Lua minguante. No auge dessa fase, a Lua é vista por um observador no hemisfério sul da Terra. É um semicírculo com face iluminada, voltado para o leste. Nesse período, a Lua nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia, aproximadamente.
A lua nova a lua e sol vistos da Terra estão na mesma direção. A lua nasce às 6 horas e se põe às 18. A lua nova acontece quando a face visível da lua não recebe o sol, pois dois astros estão na mesma direção. Nessa fase, a lua está no céu durante o dia, nascendo e se pondo aproximadamente junto com o sol. Durante os dias subsequentes, a lua vai ficando cada vez mais a leste do sol e, portanto, aponta para o oeste, até que aproximadamente uma semana depois temos o quarto crescente. Lua quarto crescente. Neste momento do ciclo, a Lua e o Sol estão separados por 90 graus quando vistos a partir da Terra. A Lua se encontra em uma posição a leste do Sol, portanto, sua face iluminada é convexa em relação ao oeste, em forma de semicírculo. A Lua nasce ao meio-dia, se pondo meia-noite. A face iluminada da Lua continua crescendo pelo lado que está voltado ao oeste, até atingir seu estado de iluminação completo. Lua crescente. No auge dessa fase, que ocorre cerca de uma semana depois da fase nova, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Para um observador no hemisfério sul, a aparência da Lua é de um semicírculo, cuja face iluminada está voltada para o oeste. Já no hemisfério norte, ao contrário, o semicírculo iluminado está voltado para leste. O eclipse lunar é o processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Trata-se de um fenômeno ocasional, cujas características e formas aparentes dependerão da posição do planeta em relação ao seu satélite natural. A sombra da Terra projeta-se sobre a da Lua, ocorrendo o eclipse. Este se torna mais visível quando ocorre sobre a umbra deixada pelo planeta na órbita lunar. O eclipse lunar acontece somente com a Lua cheia, pois é neste momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Na verdade, podemos dizer que este fenômeno é algo relativamente raro, pois, graças à inclinação de 5 graus da Lua em relação à órbita da Terra ao redor do Sol, quase sempre a Lua está em cima ou embaixo da sombra da Terra. Por esse motivo, para o eclipse acontecer, quando houver Lua cheia, é preciso que o nosso satélite esteja alinhado com a órbita eclíptica do planeta ao redor do Sol, o que é um fenômeno esporádico. Existem, por classificação, 3 diferentes tipos de eclipse lunar: o total, o parcial e o penumbral. O eclipse total ocorre quando toda a Lua é encoberta pela sombra da Terra. Nesses casos, a Lua fica por cerca de 1 hora na escuridão, e o processo do eclipse como um todo pode levar várias horas. Para isso acontecer, a Lua precisa estar completamente posicionada na região da umbra. O eclipse parcial, como o nome sugere, é quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela sombra, não completando um eclipse total. O eclipse penumbral acontece quando a Lua é encoberta pela sombra da Terra, mas uma sombra um pouco mais fraca. Isso ocorre quando a Lua se posiciona na faixa da penumbra, não chegando a alcançar a umbra. Em muitos desses casos, o eclipse nem é notado pelas pessoas, apenas por especialistas, pois a Lua não chega a ser encoberta, mas apenas diminui seu brilho. Um eclipse solar é um fenômeno que acontece sempre que há um alinhamento astronômico entre a Terra, o Sol e a Lua, de modo que a última encontra-se posicionada entre os dois primeiros, projetando uma sombra em uma área da superfície, que fica sem poder observar o brilho do Sol ou com visualização parcial. Durante o eclipse solar, 2 áreas bem definidas são projetadas na superfície terrestre: a umbra e a penumbra. A área umbral, ou seja, a área na qual a umbra se apresenta, é onde se manifesta o eclipse de forma total, onde fica totalmente escuro durante o eclipse. Já a área penumbral é aquela onde o eclipse ocorre apenas parcialmente, com uma breve sombra. Além da posição da observação do eclipse na Terra, o fenômeno também depende de outras características que condicionam a sua aparência, como a inclinação da órbita lunar e a distância entre a Lua, a Terra e o Sol. Se a Lua estiver mais próxima, o efeito será mais tônico. Os eclipses geralmente não se repetem da mesma forma no mesmo local. Na verdade, existe um ciclo de tempo para que uma determinada sequência de eclipse volte a ocorrer. Ciclo esse que recebe o nome de período de Saros.
cuja duração é de 18 anos, 11 dias e 8 horas. Durante esse período ocorrem 41 eclipses solares e 29 eclipses lunares. Apesar de toda essa frequência, um eclipse solar total é uma verdadeira raridade, pois eles não costumam ocorrer no mesmo local sempre.